Bem-vindos de volta então aos vídeos sobre C# e ADO.NET e vamos aqui praticamente finalizar a construção da nossa classe de gestão de bases de dados. Evidentemente que este exemplo de construção de uma classe para gerir bases de dados é algo bastante pessoal, que ficará sempre ao critério do programador criar as suas próprias ferramentas para enfim, de certa forma, ajudar a que o seu trabalho como programador seja altamente facilitado. A reutilização de código é um dos principais objetivos, deste tipo de metodologias de trabalho e, portanto, com estes vídeos e com esta construção desta classe, eu quis apenas demonstrar ou exemplificar as potencialidades da utilização do C# para criar aqui um método que nos possa auxiliar no tratamento de dados em bases de dados. Ora, e para finalizar, eu vou aqui criar dois outros métodos muito semelhantes àquilo que aqui temos ao abrir ligação temporária e ao executar comando temporário. Vamos imaginar a seguinte circunstância. Nós temos um conjunto de dados numa determinada tabela, queremos recolher esses dados para uma data table, alterar os dados ou inserir novos dados, etc., nessa data table e depois atualizar os dados diretamente de uma vez só na base de dados. E é isso que nós vamos fazer com estes dois métodos. O primeiro método irá preparar a data table e o segundo método irá fazer a atualização dos dados na base de dados. E quando virem este método a funcionar, verão como as coisas estão relativamente simplificadas. Eu quero, antes de mais, também dizer que não se trata, propriamente dito, do método mais eficiente ou menos eficiente. Portanto, trata-se de um método, ou um dos métodos possíveis, para nós podermos alcançar esse objetivo de carregar os dados de uma data table para a memória do computador, fazer as alterações ou inserções ou eliminações dos dados que nós entendermos e depois automaticamente atualizarmos os dados da tabela que nós carregamos inicialmente. Então vamos começar aqui por colocar o nosso fantástico separador, ok? E eu vou criar então primeiro aquele método que eu vou designar por preparar a data table, isto é, vai descarregar uma data table para que eu possa trabalhar nessa data table e depois o método seguinte irá então fazer a atualização na base de dados. Ora, para isso eu vou escrever public data table, ok, preparar data table, ok? E depois vamos passar aqui uma query string str comando. Ora, isto vai servir exatamente para quê? Eu vou aqui passar uma query que me vai retornar os dados de uma determinada tabela, ok? E, portanto, estes mecanismos, sendo sempre mecanismos internos usados apenas pelo código criado pelo programador, será o programador que terá que ter o cuidado de utilizar estes métodos da forma mais apropriada. Então, este método prepara uma data table com resultados para serem alterados. Okay? Quando falamos em alterados, estamos a falar em alterar dados que já existem, adicionar ou remover, por exemplo. Okay? Ora, para que tudo isto funcione, nós vamos utilizar então um data adapter, ok? Algo extremamente simples, o adaptador, adaptador é igual a new, SQL data adapter, ok? str comando e str connection. Okay? Vamos então agora fazer aqui o seguinte, em vez de criarmos aqui uma data table, dados igual a new data table, como nós fazíamos aqui em alguns dos métodos anteriores, o que vai acontecer é que nós queremos que esta data table seja visível pelos dois métodos, ok? Este que eu estou agora a criar e o próximo. Ora, então nestas circunstâncias nós teremos que criar uma data table que seja aqui comum a todos os métodos, ou visível por todos os métodos. Então a data table que nós vamos criar é uma data table temporária. Então, data table dados temp, ok? É igual a null para ser iniciado. Ora, nesta circunstância, o que nós vamos fazer aqui então é o seguinte, dados temp é igual a new data table
E o que vai acontecer é que, a partir deste momento, dados tempo passa a estar disponível para qualquer método. E eu vou agora simplesmente fazer o seguinte. Vamos aqui criar um bloco try catch. Vamos aqui preencher ou executar a query. E nós já vamos ver que esta query pretende-se que seja uma query extremamente precisa. E já vamos ver o que é que eu estou a querer dizer. Neste caso vamos colocar aqui um try. Ok, temos aqui o exception é X, o true vai embora e vamos aproveitar aqui então a nossa mensagem. Ok, vamos tirar aqui o comentário e temos a nossa mensagem criada e aqui simplesmente vamos fazer adaptador.fill dados temp, ok? Ora, o que falta simplesmente fazer aqui é retornar o data table, que neste caso é o dados temp, a data table temporária, return dados temp, ok? E temos então o nosso primeiro método criado. E portanto, nestas circunstâncias não temos nada de absolutamente novo, a não ser o facto de termos criado aqui uma data table que é visível a todo o scope da minha classe, isto é, visível por todos os métodos. Ora, de seguida, eu vou criar o método que irá permitir atualizar automaticamente de uma vez só todos os dados alterados da data table na nossa tabela. Vamos aqui fazer um public, ok? E depois vamos colocar aqui void, porque não vamos retornar nenhum valor, estamos a fazer apenas atualizações à nossa base de dados através dos dados alterados na data table, e vamos fazer aqui o método vai se chamar atualizar dados. Ok, pode ser assim. Poderia ter outro nome qualquer. Ora, vamos passar aqui como argumento uma data table, ok? Que será a data table com os dados devidamente alterados. Isto porquê? Porque quando chegarmos aqui ao à nossa form main, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos criar aqui uma data table dados é igual a gestor.preparar data table. Okay? Ele vai retornar uma data table e será aqui o dados onde depois nós iremos proceder às alterações, às inserções, etc. E depois no final iremos pedir ao gestor para atualizar os dados usando para isso esta data table que nós criámos aqui. Eu vou agora apagar aqui este código, não está aqui a fazer nada, e vamos regressar aqui à nossa classe. Ora, para isto então vamos aqui criar este método que na prática o que ele faz é atualizar os dados na base de dados a partir da data table dados temp, ok? E já lá vamos ao dados temp. Ora, nestas circunstâncias a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar nesta data table dados, ou melhor, dados temp é igual a dados, ok? Vamos voltar a chamar os dados daqui do nosso data table temporário. Okay? Não seria obrigatório, mas fica bem, de regresso a casa, diria eu, os dados estão de regresso a casa. A seguir, o que nós vamos fazer, e uma vez que nós temos aqui o adaptador completamente aberto, ele não foi destruído, isto significa que nós vamos sempre utilizar o preparar data table e de seguida o atualizar os dados, ok? Então, nestas circunstâncias, nós temos aqui o nosso adaptador a funcionar, o que quer dizer que nós podemos criar aquilo que se designa por um SQL Command Builder, ok? Para quê? Para obrigar automaticamente o Data Adapter a criar todos os outros comandos a partir do seu comando select. Parece uma coisa complexa, mas na realidade tudo isto se resolve da seguinte forma. Temos aqui SQL Command Builder, pode ser CMD, pode ter um nome qualquer, ele só vai ser utilizado para forçar o Data Adapter a criar os seus diversos comandos, ok? Que nós já falamos aqui, o Data Adapter tem a Select Command, Update, Insert e Delete Command, e portanto nós vamos aqui obrigá-lo a criar todos esses comandos. Para isso, escrevemos então SQL Command Builder CMD igual a new SQL Command Builder e agora como parâmetro passamos o Data Adapter, adaptador. E a partir deste momento o adaptador criou todos
todas as instruções necessárias para que os comandos que lhe estão associados, o select command, reparem, eu tenho aqui adaptador.select command, update command, insert command e o delete command. Okay? Todos estes comandos passaram a ter uma escrita interna a partir do momento em que eu o obrigo à criação de um SQL Command Builder. Okay? Eu não irei utilizar este Command Builder para mais nada a não ser para isso. Ora, o que vamos fazer de seguida é muito simples. Nós vamos aqui criar um bloco try. Okay? Na exceção vamos colocar x. Vamos colar aqui então esta nossa mensagem e substituir aqui o true. Ok? E aqui dentro o que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte: adaptador.update. Okay? E reparem o que é que o update nos diz em termos de IntelliSense. Calls the respective. Isto é, chama o respectivo insert, update ou delete statements para cada tipo de valor. Isto é, ele vai automaticamente detectar quais foram as alterações feitas nos dados, okay? E vai atualizar a tabela a partir da qual foram recolhidos os dados. Então vamos aqui fazer update, que nos vai pedir obrigatoriamente ou um conjunto de data rows ou uma data set, porque nós podíamos fazer aqui este método para, em vez de uma data table, um data set, e depois poderemos fazê-lo, não há necessidade, não é necessário estarmos aqui com grandes pormenores, mas poderemos fazê-lo, ou então um data table, e então cá temos dados temp. Okay? E ele vai fazer uma atualização dos dados. Ora, penso eu que tudo estará pronto para entrarmos na fase de testagem, ok? Então vamos aqui, temos aqui o preparar data table e o atualizar dados. Vamos gravar, vamos executar para ver se há algum erro de código, não há, por enquanto. Vamos então aqui criar um cenário. Ora, e o cenário que nós vamos aqui fazer é o seguinte: vamos aqui executar a nossa pesquisa pela tabela de sócios e temos aqui vários sócios. Vamos começar por adicionar um novo sócio utilizando esta metodologia, ou neste caso adicionando 2. E como é que nós vamos adicionar 2 sócios? Bom, sabemos que o ID aqui é 8, então nós vamos começar a utilizar aqui o nosso gestor. Vamos fazer do seguinte: int id temp, ou id disponível, disp, é igual a gestor.buscar id disponível à tabela sócios, ao campo id sócio. E portanto aqui já vamos saber qual é o id que vai estar disponível. Agora vamos carregar uma data table, ok? Para depois podermos alterar os seus dados. Dados, ou melhor, data table, dados é igual a gestor, ponto, e agora preparar data table. Preparar a data table com o quê? Select, asterisco, from sócios. Ora, o que acontece nestas circunstâncias é o seguinte: nós pretendemos, isto é, o nosso objetivo neste momento é adicionar 2 novos sócios. Quando nós procedemos a este tipo de instrução, o que vai acontecer é que dados vai ser preenchido com todos os dados dos sócios todos que existem. Ora, o que me interessa a mim para esta operação ser realizada com sucesso não é propriamente ir buscar todas as informações que existem na tabela de dados, porque eu vou inserir apenas valores, não vou alterar valores, vou inserir. Então eu posso aqui criar condições para que a minha data table venha apenas com o esquema da tabela de sócios. Como é que eu faço isso? Bom, é muito simples. Bastará para isso eu colocar aqui uma cláusula where id sócio é igual a -1. Nós sabemos que não existe nenhum sócio cujo id seja igual a -1. Então o que é que vai acontecer? A tabela dados, ou a data table dados, vai ficar sem linhas, okay? Não vai ter nenhuma linha, mas vai ter toda a estrutura da tabela, isto é, todas as colunas e os respectivos data types. E é a única coisa que me interessa neste sentido. Eu poderia deixar ficar aqui o carregamento de todos os sócios, mas isso iria sobrecarregar a minha base de dados. E neste caso eu não quero que ela carregue, porque imaginem que estaríamos a trabalhar com um cenário de 2 ou 3 mil sócios, e iríamos ter aqui memória que iria ser ocupada de forma desnecessária, porque eu apenas vou adicionar sócios, ok? Então eu tenho aqui
uma data table, ok? Eu vou até aqui experimentar, vamos aqui colocar um F9 e reparem o seguinte, eu vou executar, ok? E executar, tudo foi executado, tudo muito bem, reparem que o ID disponível é 9, ele foi automaticamente verificar que na base de dados o próximo ID disponível é o 9, portanto, a funcionar muito bem, e reparem que dados, ok, não contém qualquer valor, mas tem a estrutura, que é o que me interessa. Então, o que é que eu vou agora fazer neste caso? Eu parei a execução do meu código, eu vou simplesmente fazer o seguinte, adicionar o primeiro registro. Neste caso, o primeiro registro será o novo primeiro registro. Okay? Eu vou adicionar 2, só para demonstrar a utilidade deste tipo de método. Então, eu vou colocar aqui data row, isto é, uma nova linha, é igual a dados.newRow. Isto é, uma nova linha com a estrutura de dados. E agora, simplesmente, vou colocar o seguinte, linha id sócio é igual a id disp, okay? O id disponível. E vou aproveitar para o incrementar logo de seguida. Okay? Isto é, este valor id disp vai ser associado aqui a esta nova linha e vai ser aumentado para que numa eventual próxima chamada ele já tenha um valor acrescentado de mais uma unidade. Depois, linha nome. Vamos lhe dar aqui, por exemplo, novo sócio 1. Depois, linha data nascimento é igual a new date time. E vamos lhe dar aqui, por exemplo, 2000,10,19. Ok. E linha atualização é igual a datetime.now. Basta agora, na sequência de toda esta operacionalização, adicionar esta nova linha a dados. E então, neste caso, dados.rows.add new row. Ou melhor, new row não, neste caso, linha, que ela já está criada, ok? E temos então o primeiro registro adicionado. Vamos aqui adicionar um segundo registro, eu vou copiar para não estar aqui a escrever tudo, adicionar o segundo registro, e reparem, como linha já existe ali criada desta maneira, eu vou aqui criar uma nova linha, a partir novamente de dados.rows, o id sócio continuará a ser o mesmo, aqui passará a ser 2, aqui vou alterar, a data aqui eu pus 200, não pode ser, tem que ser 2000, aqui vou pôr 1980, ok, vamos mudar aqui para o mês 5, ok, 5, e para o dia 21, ok, e o date time now. E depois temos dados rows add linha, ok? Portanto, nestas circunstâncias, o que vai acontecer é que quando chegarmos aqui ao fim desta execução, nós vamos, na realidade, ter o dados que inicialmente nós vimos estava vazio, vai conter agora duas novas linhas, ok? Então vamos agora invocar o tal segundo método que nós criamos. Okay? E para isso vamos simplesmente fazer o seguinte, gestor.atualizar dados. E depois passamos para lá como parâmetro os dados que foram atualizados. Ora, aqui no nosso método nós podemos ainda, aqui no final, fazer o seguinte, adaptador.dispose e dados temp.dispose. Isto para quê? Para garantir que estes dois objetos são retirados da memória para depois poderem ser novamente invocados por outros métodos que os possam eventualmente vir a usar. Vamos então testar o nosso código e vamos ver como, em princípio, esperamos nós, vão ser adicionados dois novos utilizadores aqui à nossa tabela. Reparem, ok, vou executar e não houve qualquer erro. Vamos verificar aqui na nossa base de dados, vamos executar e cá estão então os nossos novos dois sócios adicionados. No próximo vídeo vamos finalizar apenas os testes, no sentido de mostrar que podemos utilizar esta mesma metodologia para alterar valores aqui dentro e eventualmente até eliminar um sócio e ver como tudo isto irá funcionar em pleno.